Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje ele vai ser um mini diário de gravidez, número 2, porque eu já fiz um primeiro, né, que foi bem mais extenso. Mas esse, como tem pouca coisa pra contar, eu vou aproveitar também e responder algumas perguntas que vocês fizeram em relação à gravidez, ou em relação à própria criação do bebê mesmo, que era pra ter ido no primeiro vídeo do diário de gravidez, mas como aquele vídeo ficou muito longo, eu trouxe as perguntas para esse vídeo aqui. Nesse momento eu tô no final da minha 25ª semana de gestação, indo pra semana 26, o que significa que eu estou no final do segundo trimestre. Então nesse diário eu vou contar pra vocês os pontos altos do que aconteceu comigo na minha gravidez nesse segundo trimestre. E o primeiro ponto é que eu não estou mais enjoando. Eu já tinha comentado sobre isso no primeiro diário de gravidez, porque eu fiz ele por volta da semana 17, e por aqui os enjoos pararam na 15ª semana. E pra mim esse foi um ponto altíssimo, porque eu tive muitos enjoos por muito tempo e muito severos, então agora eu tô conseguindo curtir muito mais a gravidez. E além disso, eu também não tô mais ficando tão cansada quanto eu tava ficando no meu primeiro trimestre. Assim, ainda rola as sonecas de tarde, eu ainda não tenho a mesma disposição que eu tinha antes de engravidar, mas tá bem mais tranquilo do que no primeiro trimestre. Eu tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo estudar, tô conseguindo viver a minha vida normal. Assim, às vezes eu até esqueço que eu tô grávida, se não fosse o fato dele tá mexendo muito. Que inclusive esse já é o segundo ponto que eu também queria comentar aqui, que é em relação a sentir ele mexer. No meu primeiro diário eu já tinha comentado que eu senti ele mexer pela primeira vez na semana 16, na 16ª semana ele deu o primeiro chute, mas a partir dali ele não parou mais de mexer, e agora na 25ª ele mexe assim muito. Ele tem assim os horários certinhos dele de mexer, eu já sei o horário que ele tá acordado, o horário que ele vai estar dormindo. E isso me deixou muito mais tranquila, né? Porque no meu primeiro trimestre eu ficava muito preocupada o tempo inteiro, se o bebê tava bem, se não tava, eu queria fazer ultra assim, se pudesse toda semana. E agora sentindo ele se mexer com regularidade me deixou muito mais tranquila. E eu acho que isso teve um papel muito grande pra mim na questão da conexão com o bebê. Pelo menos pra mim funcionou dessa forma, porque sentindo ele mexendo, assim, é quase impossível esquecer que tem um ser humano crescendo dentro de mim. E inclusive na conexão do pai mesmo com o bebê, né? Porque agora ele mexe, assim, quando ele ouve certas vozes. Então, toda vez que ele ouve o Danny falar, ele mexe. Toda vez que ele ouve a minha irmã falar com ele mexe. Tem algumas pessoas que ele não mexe de jeito nenhum. Então, a gente tá nesse momento bem divertido, né? Porque é muito legal ele te responde, então você tem mais uma noção de que aquilo que tá ali na sua barriga é um ser humano. E aí outra coisa também interessante dessa coisa da percepção, né, de você se perceber grávida, é a questão da barriga. No segundo trimestre você vê a sua barriga crescer, né? A minha barriga cresceu muito, assim, consideravelmente. Até a 18ª semana eu não tinha barriga praticamente. Eu fiquei um pouco mais inchada, né, até a sua digestão muda muito na gravidez. Desde o primeiro trimestre eu já estava um pouquinho mais inchada, o que eu achava que era barriga de gravidez, mas não era barriga de gravidez, era porque a digestão estava comprometida mesmo, até mesmo por causa dos enjoos, eu estava um pouquinho mais inchada, mas barriga de grávida mesmo, eu comecei a ter a partir da semana 20, vou dizer, não sei, eu tenho uma pastinha aqui no meu celular, vou dar uma olhada. Eu vou colocar aqui na tela do vídeo algumas fotos da minha barriga e da semana que eu tava, pra vocês entenderem como é que foi esse processo aí pra mim. Mas foi muito interessante como um dia eu só acordei e eu tava muito grávida. Acho que a minha barriga ela começou a aparecer mais na semana 21, por aí. E a outra parte legal desse trimestre é que a gente tá terminando de montar as coisinhas dele, né? Montar o quarto, quer dizer, o cantinho, né, que ele vai ficar no nosso quarto por enquanto. A gente tá montando um pouquinho mais lentamente, porque por conta da pandemia a gente tá comprando muita coisa pela internet, que demora mais um pouquinho pra chegar, mas estamos já quase finalizando, a gente já tem bastante das coisas e só falta agora pintar o quarto e esperar alguns móveis chegar, que móveis demoram mais um pouco. E montar o enxoval, né? A gente já tá quase finalizando o enxoval, ele já tem bastante item de higiene. Ele ganhou muita coisa, ele ganhou muita roupinha, muito sapato, muita coisa nova, mas também ganhou muita coisa de amigos meus que tinham bebês e que me repassaram coisa. E que, inclusive, assim, é uma coisa que eu sou super a favor. É uma coisa que eu já faço na vida mesmo, essa coisa da economia circular
de roupas. E com criança eu acho que ainda faz mais sentido ainda, né? Porque é uma coisa que você perde muito rápido. Eu acho que tem tudo a ver com a minha forma de consumo mesmo, né? Já tem tanta coisa por aí, por que você vai ficar comprando coisa nova? Eu acho que repassar faz muito mais sentido. Inclusive eu vou repassar as minhas coisas também pra quem estiver precisando, assim que o Liam começar a perder as roupinhas dele. Fralda a gente ainda não tem muito, a gente já montou o chá de fralda online dele e a gente tá pretendendo aqui em casa testar as fraldas ecológicas, aquelas fraldas de pano modernas. Então esse site ele foi super útil, porque as pessoas podem dar os presentes, né, comprar as fraldas. Elas compram kits de fraldas simbólicos, assim, pelo preço que seria um pacote de fralda normal. Só que aí, na hora de recolher, a gente não pega a fralda, né? A gente pega o dinheiro que a pessoa colocou lá naquele site. Então dá com esse dinheiro pra gente comprar a fralda da maneira que a gente preferir. E aí, então, a gente vai comprar um kit, pelo menos iniciante, assim, das fraldas de pano. E também ter a descartável, porque, como eu disse, né, a gente vai testar aqui e ver como é que funciona. A gente está realmente pretendendo usar exclusivamente a fralda de pano, mas eu sou mãe de primeira viagem, não sei como é que vai funcionar, então não quero vir falar aqui que eu vou fazer uma coisa com certeza e sei lá, não deu certo pra mim, e aí, enfim, não sei, vamos ver, né, vamos ver, gente. E aí tem aqui umas questões em relação à saúde que as pessoas pediram pra eu falar, que é sobre, primeiro, vitaminas, o que eu tô tomando agora. Eu tô tomando rigorosamente o sulfato ferroso, que é pra qualquer grávida tomar, tá, gente? Ele é recomendado pra qualquer grávida. E a vitamina B12. Ah, e o ácido fólico também. Também tô tomando ácido fólico. Eu fiquei um tempinho sem, tipo, alguns dias, uns 4 dias sem o ácido fólico, porque acabou, eu acabei não comprando. Mas é isso. Basicamente são essas as vitaminas que eu preciso tomar. E antes de saber as vitaminas que eu precisava tomar, eu realmente fiz todos os exames de sangue para saber como é que estava a minha vitamina D, que é super importante, o cálcio, mas por aqui tava tudo ok. Até agora eu engordei 6,5 kg, o que tá super dentro do esperado, inclusive assim, assustadoramente regular, porque toda semana certinho eu ganho meio quilo. No comecinho eu tava com um pouco mais de dificuldade de ganhar peso, por conta dessa coisa dos enjoos mesmo, mas depois que passou os enjoos, tudo se regulou, tudo ficou perfeito. E o bebê, a gente fez a morfológica na semana 23 e ele estava com 630 gramas e 31 centímetros, ou seja, é um bebezão. E ele tá super saudável e é isso, eu acho que isso é tudo que a gente tinha pra falar em relação ao diário mesmo. E agora eu vou responder as perguntas. Então vamos lá. A Giovana Fernandes me perguntou se eu tive que mudar algo na minha alimentação. E eu vou responder essa junto com a outra pergunta, que é da Ana, que é: qual foi a reação da médica quando você falou que eu era vegana? Houve algum preconceito ou incentivo ao consumo de carne? Não, assim que eu falei pra médica que eu era vegana, ela falou que isso era uma questão que eu ia resolver com a nutricionista. E como eu disse no meu diário de gravidez passado, a minha nutricionista é vegetariana e super apoia a alimentação sem nada de origem animal. E a única coisa que a gente teve que mudar foi a questão da ingestão mesmo, do quanto eu comia, da quantidade, né, que eu comia, que foi um pouquinho mais complicado pra mim no início, mas hoje em dia já tá tudo mais ajustado. Inclusive, assim, até a questão de uma refeição extra, tipo um lanche da tarde, principalmente, que era uma coisa que eu não tava conseguindo de jeito nenhum, principalmente depois que eu voltei desses enjoos. Hoje em dia, tudo se regularizou, assim, de uma forma maravilhosamente bem. Eu já sinto mesmo a necessidade desse lanche da tarde, então foi só isso mesmo, a questão da ingestão. Ah, e o leite fortificado. Ela falou pra eu preferir, pra dar preferência, não era necessário, mas assim, pra dar preferência ao leite vegetal fortificado, aqueles que já vêm com vitamina junto. Que é basicamente qualquer leite vegetal de mercado, assim, se tá na caixinha, geralmente eles já são fortificados mesmo. A segunda pergunta é da Patrícia. Ela disse: eu quero saber como vai ser o enxoval, se você está olhando as opções mais sustentáveis ou as tradicionais. As sustentáveis, na sua opinião, se são mais caras, se vale a pena? A gente está olhando as opções mais sustentáveis. Algumas coisas são um pouco mais caras, outras coisas são mais baratas, que é o caso da fralda de pano, por exemplo. Se você for comparar o quanto que você gasta de dinheiro com as fraldas descartáveis durante toda a vida do bebê, com o custo do enxoval de fralda de pano, que você compra de uma vez só, assim, não necessariamente de uma vez só, assim, mas o enxoval é um só. Se você tiver cerca de 20 fraldas de pano e uma quantidade legal de absorvente, você não precisa mais comprar nada de fralda. É isso que você vai usar do nascimento do bebê até ele desfraldar.
Então, comparando esses dois preços, sai muito mais em conta. Inclusive, essa foi uma das coisas que realmente impulsionou a gente, além da questão da sustentabilidade, que é uma coisa que pra mim é importante, a questão da economia também. É muito mais econômico a fralda de pano, no caso. E aí tem outras questões também, como coisas de higiene. Tipo, pomada, por exemplo, uma coisa que a gente não pretende usar em toda troca, porque a fralda de pano já você nem pode usar pomada toda vez, porque isso acaba danificando a fralda de pano e ela não pede mesmo, ela não causa tanta assadura como uma fralda descartável, como o combo, né? A fralda descartável e o lenço umedecido que as pessoas geralmente usam, que já vai ser um item que a gente vai deixar de usar também, porque aqui a gente vai usar água morna e algodão sempre que possível. Se a criança tiver com assadura, aí sim você pode usar a pomada anti-assadura para tratamento, mas você também pode usar óleo vegetal para prevenir, que acaba saindo mais barato também. Enfim, tem algumas coisas que vão sair mais caras e outras coisas que vão sair mais baratas, mas até as coisas que vão sair mais caras não são muitas. E eu tô fazendo um enxoval bem enxuto, assim, então comparando com outros enxovais que eu vi na internet, a gente tá gastando bem menos. A Andrea Paula me perguntou se eu iniciei alguma suplementação já visando a saúde do bebê antes de engravidar, se sim, qual? Não, porque ela não foi uma gravidez planejada, mas alguns médicos dizem que se você quer, né, se você tá planejando uma gravidez, é legal você iniciar o ácido fólico pelo menos 3 meses antes de engravidar. A Naru Ferraz me perguntou se rolou alguma suplementação alimentar necessária por conta da gravidez e se eu senti diferenças na minha disposição. Sim, né, diferença na disposição eu comentei no outro vídeo, comentei nesse também, fiquei muito mais cansada. E em relação à suplementação, é só aquilo que eu falei mesmo, vitamina B12, ferro e o ácido fólico. Tanto o ferro quanto o ácido fólico são suplementações indicadas para qualquer grávida, independente da sua alimentação. Aí na França me perguntou se eu pretendo fazer parto normal, cesárea ou em casa com dolo ou algo do tipo. Eu pretendo ter parto humanizado normal numa maternidade que é especializada em parto humanizado aqui na cidade. Eu queria muito ter o parto em casa, era o meu maior desejo, mas não tá cabendo nas nossas realidades financeiras no momento, porque quando a gente foi pesquisar saiu bem carinho. E a gente vai ter pelo SUS, né? Eu comentei aqui que o meu parto ele vai ser pelo SUS, e a gente tem essa sorte aí de ter essa maternidade especializada, novíssima, hospital super legal, municipal aqui da cidade, então a gente vai ter no hospital mesmo. E eu pretendo ter uma doula. Tá um pouco difícil essa questão nesse momento pra mim, porque a minha cidade é muito pequena e eu não tô conseguindo achar doula na minha cidade. Inclusive, se vocês conhecem, tem indicação de doula que atenda em Araruama, Cabo Frio, Saquarema, ou arredores, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Pode deixar a indicação, pode falar comigo pelo Instagram, porque a gente tá procurando mesmo. Em relação à cesárea, a minha posição é o seguinte, a cesárea ela é uma cirurgia como qualquer outra. Então, assim, se houver a necessidade de uma cesárea, eu não me oponho, porque se houver a necessidade, não tem muito o que fazer. Não vou fazer de tudo pro meu filho nascer normal se isso vai colocar a vida do bebê em risco. Eu quero muito que seja parto normal, é o meu maior desejo, mas não faria nada que fosse colocar a vida do meu filho em risco. Então, se tiver que ser cesárea, assim, não tem muito o que lutar. A Giovana me perguntou se eu tô preocupada com a dor. Eu não tô nada preocupada com a dor. Eu sei que vai doer, gente. Eu tô, assim, me preparando psicologicamente porque eu sei que vai doer, mas eu tô me preparando de diversas formas pra que esse momento seja o melhor possível. Eu tô lendo bastante sobre exercícios que a gente pode fazer pra passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Não exercícios só físicos, não. Exercícios físicos, mentais, de respiração. Tô lendo bastante sobre hypnobirthing, né, que é uma técnica que te prepara psicologicamente pra esse momento mesmo. Então, assim, vai doer. Eu sei que vai doer, mas eu não tô assustada, não. A Harumi Matsumoto me perguntou se eu já tenho nomes possíveis pro bebê e se eu já penso nos desafios de uma futura introdução alimentar vegana para os bebês a 6 meses. Tem o nome, né? Eu comentei no meu vídeo onde eu revelei o sexo do bebê, que é Liam, e em relação à introdução alimentar eu tô super animada pra esse momento. A Agatha Anunciação disse: Tainá, você está belíssima, eu estou super feliz por você. Muito, muito obrigada pelo carinho. Eu queria saber se você e o seu marido planejaram a gravidez por causa da questão dele ser de outro país e se pensaram em ganhar a criança lá ou criar lá, como a família dele está com a gravidez, se estão a apoiar vocês, se vão vir pro Brasil, etc. Eu acho que criar uma criança numa relação intercultural, né, de pessoas de países diferentes, com culturas diferentes, sempre vai ser difícil. Assim, o relacionamento intercultural
é muito difícil. Eu sei que pode parecer o máximo, assim, só partes boas, né, do relacionamento, de ter um relacionamento com uma pessoa de outro país, mas quando as pessoas dizem que elas querem ter relacionamento com as pessoas de outro país, elas esquecem completamente dos desafios que isso envolve, porque realmente é bem desafiante. A gente precisa ter em mente que, assim, uma das partes sempre vai ter que abdicar da cultura dela, de uma coisa que ela viveu a vida inteira, de estar perto da família, então sempre existe a parte que vai ter que ceder. No caso do meu relacionamento foi o Danny, porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha cultura e muito, muito apegada à minha família. Eu não conseguiria nem imaginar esse momento da minha gravidez estando longe da minha família. Em relação à família dele, eles falam com a gente, querem saber como é que tá a criança, etc. Perguntam se a gente vai pra lá, se a gente tem a intenção de ir pra lá, quando que a gente tem a intenção de ir pra lá, se é que a gente tem. E, assim, pra gente ainda é uma incógnita em relação a como a gente vai criar no futuro. Agora, eu gostaria muito de ficar no Brasil, porque, como eu disse, eu sou muito apegada à minha família. Eu gostaria muito de que o meu filho tivesse esse momento com a minha família. Assim, a realidade financeira lá seria uma coisa completamente diferente do que é aqui pra gente, mas pra mim não compra. E aí, em relação a como vai ser isso pra outra família, enquanto a gente mora aqui, a gente pretende visitar. A gente hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Tem chamada de vídeo, a gente pode estar sempre em contato. Não é mais como antigamente, que se você morasse em outro país, você não tinha mais contato nenhum com a outra parte da família, né? Mas é isso, assim, sempre vai ter esses desafios. E a gente já tem esse desafio, por exemplo, da língua da criança, né? Que o Danny foi uma criança bilíngue e agora essa criança, a gente está pretendendo criar bilíngue, no caso inglês e português. E quando ele estiver mais velho, a questão do espanhol, porque fica até mais fácil para a comunicação com a família do Danny. A Giovana Fernandes me perguntou se eu já tive algum sonho relacionado ao bebê todos os dias. Mentira, todos os dias não, mas assim, muitos. Comentei também no vídeo revelação que eu sonhei pela primeira vez, lá pela 7ª semana, eu sonhei com o sexo do bebê antes de saber o sexo do bebê. E desde então, assim, sonho muito. Tive mais de 10 sonhos já. Eu já sei como é que ele vai ser, assim, perfeitamente, todas as características. A outra pergunta que é muito pertinente, inclusive, seu filho vai poder comer carne se ele quiser? Gente, eu vou criar ele sobre a ótica do veganismo, assim. Eu vou criar um filho vegano. É uma coisa que o Danny, ele não é vegano. Inclusive, já respondendo a próxima pergunta, que é se o Danny é vegano, ele não é vegano. Mas ele acredita muito no veganismo, né? Famoso um dia serei. Mas ele concorda que o nosso filho será vegano. Ele vai ser criado sobre essa ótica. Ele vai ser apresentado sobre essas questões do porquê que a gente é vegano desde sempre. Então, assim, eu acho difícil que ele vá querer comer carne um dia. Mas, se ainda assim ele quiser comer carne, eu não vou proibir, porque eu acho que a proibição vai completamente contra o que eu acredito para a criação de uma criança. Porque, pra mim, a criança, ela tem os desejos dela, ela é um indivíduo, né? Uma pessoa com desejos e vontades individuais, e eu acho que não faz nenhum sentido eu ficar proibindo, porque se eu proibir, alguma hora ele vai fazer de qualquer forma e só vai se tornar um tabu ainda maior, sabe? Mas, assim, eu vou fazer o meu melhor pra mostrar pra ele o que é a carne, o que realmente significa. Agora, o que ele vai fazer quando ele crescer com essa informação, aí é uma coisa que a Tainá do futuro vai saber lidar. Eu espero. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido a maioria das dúvidas. Esse foi meu diário de gravidez. Eu espero poder trazer aqui pra vocês o quanto antes o tour do quartinho do Lindo, enxoval, porque eu tô adorando dividir com vocês esse momento tão especial na minha vida com vocês, que é uma parte muito especial da minha vida também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.